Olá, vamos dar início então à terceira aula, terceira videoaula em que a gente vai de novo conversar sobre o papel do gestor, mas dessa vez nós vamos falar sobre os desafios que todos nós vamos precisar enfrentar para seguir em frente, para restabelecer o funcionamento da nossa empresa e sairmos vitoriosos lá no fim dessa jornada. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e queria que vocês me ajudassem fazendo as respostas aí para vocês. Vocês não precisam me dizer a resposta, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre cada uma dessas perguntas. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: qual é a importância da sua agência para você? De que forma você lida com isso? Você tem memórias de que tipo? Bom, alguns podem me dizer: a minha empresa é importante para mim porque eu gosto desse envolvimento, eu gosto de atender pessoas, eu me sinto bem fazendo esse trabalho e tenho certeza que posso ajudar muitos passageiros. Eu posso fazer um trabalho diferenciado, eu sei que o meu trabalho é diferente daquele agenciamento tradicional e antigo e eu não gostaria de me perder nessa trajetória. Uma das coisas que pode ser que você me diga também é da importância que a renda que essa empresa produz é importante na sua renda familiar. Então talvez você diga para mim: Silvia, além de tudo isso, essa minha empresa me ajuda na renda familiar, até porque as horas que eu dedico de trabalho são flexíveis. Muitos trabalham de casa e conseguem organizar uma rotina de trabalho que em outras empresas não conseguiriam. Então eu estou dando só alguns exemplos, mas é claro que vocês podem ser muito mais criativos e podem ser muito mais completos nessa resposta. Estabelecendo que essa importância existe, que essa agência é importante para você, eu suponho que você queira continuar. E é isso que eu espero ouvir. Eu espero ouvir que você quer continuar. Bom, agora que você já me respondeu isso, eu queria que você me dissesse como é que você se vê nos próximos 6 meses. Eu tanto gostaria que vocês pensassem nesse período de 6 meses que nós vamos enfrentar da retomada até uma nova adaptação e como é que você se vê após esses 6 meses. Naturalmente que esse período que nós vamos passar até janeiro de 2021 vai exigir de nós muita coisa. Adaptação, ajuste, estratégia, planejamento, não é verdade? Muita paciência, não é? E nós vamos ter que ter muitas ideias boas para que a gente consiga se manter de pé e fortalecidos, enfim. Eu gostaria que você me dissesse como você se vê durante esses 6 meses e como você se vê lá no final, lá em janeiro. E você pode me falar sobre isso no Telegram, tá bom? Bom, agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Qual é a lista das suas prioridades neste primeiro momento, nestes 6 meses? Já que você tem aí uma ideia de como vai ser a sua rotina nos próximos 6 meses, estabeleça para mim quais são suas prioridades. Eu vou fazer alguns comentários aqui, tá bom? É assim, eu vejo que na ânsia de encontrarem um caminho, uma solução, uma boa resposta, alguns agentes estão se precipitando em decisões que talvez não sejam ideais para essa pessoa neste momento. Do que é que eu estou falando sem citar nomes aqui? Eu vejo pessoas que estão adquirindo produtos que não serão úteis nesse primeiro momento, assistindo lives que talvez aquele conteúdo daquela live X não tenha absolutamente nada a ver com a sua realidade, quando ele podia, naquele mesmo horário, assistir uma outra. Entendem o que eu estou falando? Eu gostaria de saber de que forma você quer estabelecer suas prioridades para os próximos 6 meses. Aí você já começa a pensar e fazer um paralelo de como é que você está estabelecendo as prioridades agora, durante esse período de isolamento. Minha gente, eu vou fazer um alerta aqui. Sem planejamento, sem um filtro, a gente sai fazendo várias ações e não chega a lugar nenhum, fica rodando em círculos. Então, pense bem nisso. Como é que você estabelece suas prioridades
e quais serão suas prioridades no segundo semestre. Outra pergunta: o que é que você pretende fazer para se fortalecer como gestor? Eu tenho certeza que todos nós, antes do isolamento, já sentíamos necessidade de desenvolver alguma característica que nos faltava. Muito antes do isolamento, a gente já sentia: eu preciso melhorar nisso, eu preciso desenvolver aquela habilidade, eu não sei fazer tal coisa, eu vou precisar aprender. Diante de tudo que a gente vem passando, agora as coisas mudaram um pouco e até a necessidade se tornou maior. Quais são as medidas que você pretende tomar para se tornar um gestor melhor do que você já foi um dia e adaptado à nova realidade que te espera? Bom, outra coisa muito importante: a gente está imerso numa situação delicada, que envolve os problemas pessoais e os problemas profissionais. Eu queria te pedir agora que focasse apenas na questão profissional. Vamos estabelecer a clareza de raciocínio dentro desta realidade, a realidade profissional. Você já fez uma lista? Já estabeleceu quais são os seus problemas? Faça isso, sem misturar essa situação profissional com aquela situação pessoal, tá bom? Então eu quero pedir a você, faça uma lista dos seus problemas agora e também durante os próximos 6 meses. Aí você vai dizer assim para mim: mas eu não sei nem o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Se houve uma coisa que eu falei aqui, que eu orientei, existem coisas que estão fora do nosso alcance, mas existem coisas que já estão batendo na nossa porta há muito tempo e que a gente pode modificar, sim. Então é assim: existem variáveis que estão fora do nosso controle, mas existem coisas já estabelecidas que nós sabemos que podemos modificar. Às vezes a gente está só com preguiça, e quanto mais preguiça tem e mais empurrar para depois, vai ser pior. Lembrem-se daquilo que eu falei, que no médio prazo nós vamos ter que fazer muitos atendimentos. Então o momento de pensar é agora, e é agora que você precisa fazer uma listinha dos seus problemas profissionais. Faça isso. Nesse problema profissional que você está imerso, faça uma listinha dos tópicos. E depois faça a parte boa. Quais são as suas aspirações? O que você quer fazer? E o que você quer superar? E o que você deseja que aconteça na sequência, quando a gente conseguir passar pelos próximos 6 meses? Quais são as suas aspirações profissionais? E aí fica a seu critério me dizer. Cada um vai derivar para um caminho, mas eu gostaria de saber disso lá no Telegram. Tá claro isso que eu falei? Bom, nós também vamos fazer uma pergunta para vocês. Me diga uma coisa: diante de tudo isso que a gente vem ouvindo desde o primeiro vídeo até hoje, que já estamos no terceiro, na terceira videoaula hoje, você pensou em estratégias? Você já pensou de que forma você pode superar essa primeira fase e chegar até 2021? Quais foram as estratégias que você levou em consideração? De que forma você pensou isso? Como é que você vem pensando, pelo menos desde o primeiro dia que a gente conversa, sobre as estratégias que você vai estabelecer para que o seu negócio sobreviva? Você já pensou nisso? Vamos pensar? Bom, além dessa situação, eu gostaria que vocês pensassem nas dificuldades que vocês vão enfrentar para colocar as estratégias em prática. Dificuldade não é para a gente desistir, dificuldade é para a gente superar. E se a gente conhece quais são as estratégias e também as dificuldades para atingir todas as fases estabelecidas nas estratégias, a gente passa por elas. Mas se a gente for empurrado por uma sequência de situações, ouvindo todos os lados, sem saber para onde vai, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a não ser no momento que a gente vai ter que fechar a empresa. Então eu queria chamar vocês para pensarem na empresa, na situação profissional.
Então, nessa fase aqui, que nós já estamos chegando à última pergunta, pense direitinho quais são as suas dificuldades para enfrentar as estratégias que você está estabelecendo e pense também como é que você pensa em superar essas dificuldades. Eu sei que eu coloquei perguntas aqui muito sérias, eu sei que eu coloquei aqui perguntas muito desafiadoras, que a vontade que dá é deixar para lá, deixar rolar e ver o que vai acontecer. Mas já passou da hora da gente esperar que as coisas aconteçam. Agora a gente tem que tomar as rédeas do nosso negócio, ter muito cuidado com tudo que a gente vai fazer, estudar, planejar, estabelecer estratégias e pensar na forma como nós vamos superar essa situação. Eu vou colocar uma situação aqui hipotética, vou dar um exemplo. Silvia, eu não tenho como pensar em nada disso, porque a minha empresa está falida. Eu estou sem dinheiro, eu não sei como eu vou superar isso e eu não sei nem se alguém vai me dar crédito. Eu não sei nem como é que eu vou trabalhar porque o aluguel lá do meu ponto está atrasado. Isso aqui é uma situação que eu estou colocando, que é uma das situações que eu já ouvi. Minha gente, para tudo tem solução. Principalmente quando o problema não é só nosso. Este problema que a gente está enfrentando agora é de todos os agentes. E esse problema agora também é do mundo todo. O mundo todo está passando, numa maior ou menor medida, num maior ou menor grau, um problema ou outro semelhante a esse. As histórias não são idênticas, os problemas não são iguais, mas todo mundo sentiu o abalo desta pandemia e desta paralisação em seus negócios. Qual é o lado bom disso? O lado bom disso é que os parceiros, aqueles que a gente privilegia tanto, vão precisar ser sensíveis a nós também. Porque para a manutenção do negócio, do fornecedor, ele vai ter que dar a mão ao agente, conduzi-lo e orientá-lo da melhor forma possível. Eu não sei se tem aqui algum fornecedor, mas eu já vou logo fazer uma crítica aqui às ações que eu tenho visto. Tá tudo furado, minha gente, desculpe, mas tá tudo errado. A grande maioria dos fornecedores está incentivando o agente a vender. Um pouco mais de respeito, minha gente, um pouquinho só mais de respeito, não é hora para isso. Agora é hora de conversar com o seu agente. Poucos fornecedores estão fazendo isso. Conversar com o agente e dizer para ele, olha, nós sabemos da sua dificuldade, nós também temos dificuldade, então vamos fazer uma parceria aqui. Mais do que nunca eu vou precisar de você e você vai precisar de mim. O que eu tenho visto? Incentivo à venda. De verdade, vou dar um recadinho aqui para o fornecedor. Eu não confio. Isso vai influenciar muitos agentes aqui. Eu não confio, eu digo por quê? Porque na hora do sufoco, poucos são os fornecedores com os quais a gente pode contar. Esses sim a gente tem que valorizar. Mas a grande maioria joga o problema em cima de nós e diz, se vira. Então esse alerta que fica, lógico, não é para todos os fornecedores, mas para uma grande maioria que se esconde, que não ajuda, que incentiva a venda e que a gente sabe que se a gente vender aquele produto ali, daquele sujeito ali, na hora do problema a gente está sozinho. E tem aí aquele probleminha que rola por aí nos grupos de WhatsApp, que é a questão do chargeback. Chargeback feito depois de 3, 4 meses que o cliente já vem pagando e o cliente suspende o pagamento e o fornecedor joga a dívida em cima do agente. Isso aí vai ter que mudar, minha gente. Isso vai ter que mudar, porque se isso não mudar, o fornecedor vai desaparecer e o agente de viagem vai fazer negócio direto com o provedor. Então, não acreditem, agentes, gestores, fornecedores, que vai ter sobrevivência a isso aqui se as mesmas práticas forem utilizadas a partir de agora. Acabou esse tipo de relação. A relação agora é próxima, é amiga, é de confiança. Ah, mas Silvia, agora eu vou falar em nome do provedor, do fornecedor. Ah, Silvia, mas acontece que tem muito agente cadastrado que vive passando cartão clonado. Ah, e tem agente que está todo falido, fecha negócio, recebe voucher e não paga. Problema seu. Se você cadastrou essa agência
Você deveria ter visto o cadastro. Sai fazendo cadastro à torta à direita e não mede consequências. Trata o bom pagador da mesma forma que trata o mau pagador. Colha as consequências. Então esse recado aqui vai para o fornecedor também, porque agora é a hora de colocar cada um no seu devido lugar. Se as práticas deste agente X era de um agente pouco confiável, por que eu encontro esse agente lá no seu Fantur? Por que eu encontro esse agente lá na sua festinha? Então eu quero que faça uma reflexão a respeito disso, porque agora é hora da gente seguir unidos, é hora da gente sair vitorioso desse negócio aqui. Então, se a gente vai sair dessa situação, a gente tem que se abraçar com gente de confiança. Não é porque a pessoa tem um MEI que você tem que ir lá bater na porta dele e pedir venda. Ou então faz a venda, mas para de reclamar. Entendem onde eu quero chegar? O momento é para que o agente também entenda que para ele sobreviver, ele vai ter que se apoiar em 3 pilares: ética, conhecimento e organização. Agente de viagem que não tem ética já está mal no negócio, está mais de 30% mal. Agente de viagem que não tem conhecimento está fora do mercado, porque nós não somos camelôs. Nem o camelô hoje faz venda sem conhecer o produto que descasca abacaxi, que fura azeitona, sei lá o que ele vende. Então tem muito agente de viagem que nem lê o que vem da operadora. Ele pega, manda para o cliente manda de volta e depois ele está no meio daquela confusão sem saber nem o que é que ele está fazendo. Então, ética. Eu acho que eu não preciso falar sobre ética, né? Mas eu posso bater nesse ponto bastante. Ética, respeito mútuo. Quando houver problema com o seu fornecedor, converse com ele. Não vai para o grupo do WhatsApp falar mal dele, chamar advogado, fazer barraco, vai no Facebook, fala mal de todo mundo. Uma coisa horrorosa, lamentável. Mas não sabe gerenciar o conflito, não sabe conversar em particular com o fornecedor e respeitá-lo. Aí depois diz assim: ah, porque o meu fornecedor não me respeita, você não se faz respeitar. Ah, porque o meu cliente não me respeita. Uma hora ele compra comigo, outra hora ele compra no outro. Você se faz respeitar? É aí que está o ponto. Eu não estou falando para todo mundo, não é? Mas muitos aqui sabem do que eu estou falando. Não tem conhecimento, não lê coisa nenhuma, não estuda nada, quer soluções rápidas e depois se abraça com um problema que não tem tamanho. Então nós já falamos da ética, do conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando de conhecer destino não, tá, gente? Conhecer destino é a mesma coisa que uma pessoa, para escrever, conhecer o abecedário. É básico. Então, destino, ok, tá? Se você está precisando aprender destino, ok para você. Mas se você quer escrever e não sabe o abecedário, tá difícil. Isso aí não é profissionalização, ok? Então eu vou deixar você estudar os seus destinos, mas não é disso que eu estou falando. Conhecimento do negócio, como é que esse negócio funciona, como é que eu documento uma venda, como é que eu falo com o meu cliente, como é que eu escrevo para o meu cliente, como é que eu enfrento as dificuldades. Então eu falei de ética e de conhecimento e eu vou falar agora de organização. Eu conheço agente de viagem que só usa o celular. A gente manda e-mail e diz assim: eu não recebi o e-mail. Eu digo assim: não, você recebeu o e-mail sim, seu celular é que não está mostrando. Ah, mas aí como é que eu vou fazer? Você abre o seu e-mail no computador, quando ele abre, está lá o e-mail. Ah, Silvia, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, você está no celular, não está? Eu estou, então. Você não senta não? Você não tem uma hora para você sentar, para você trabalhar, não? Ah, mas é que eu tenho que pegar a menina na escola, eu tenho que fazer comida, eu sei. Mas não é possível que você não tenha alguma hora para trabalhar. Então, trabalhar depende de organização. O resultado do seu trabalho depende de organização. Então, nós temos que nos fundamentar nesses 3 pilares: ética, conhecimento e organização. Sobretudo porque você está lidando com o dinheiro das outras pessoas. Depois vai lá para o Facebook e falar que você vende sonhos. Esse sonho deve esquecer no dia seguinte, porque não tem nada anotado, não sabe de coisa nenhuma. Não sentou para trabalhar, então deve ser sonho mesmo que vira pesadelo. Porque aí no dia seguinte, quando você acorda, você não lembra mais nem o preço, nem o valor, nem coisa nenhuma, nem a data, porque você não tem nada anotado. Aí fica fazendo economia com coisas que são importantes, como um bom sistema de controle. Gente, hoje eu estou brigando, eu estou brava,
mas é porque eu estou querendo que vocês cresçam. Eu desejo que vocês saiam dessa crise. Se eu chegar aqui e fizer papel, igual umas certas pessoas que eu vejo por aí, ficar aí batendo na mesa, fazendo brincadeira, animando a galera, empolgando todo mundo, você vai sair depois de um tempo deprimido, porque aquele conhecimento não serviu para nada. O que eu desejo aqui, nesse evento gratuito que eu programei, é trazer os agentes de viagem de volta para a realidade e conscientizar o gestor da importância de levar a sério essa relação profissional que não é brincadeira. É uma profissão que pode permitir que você tenha flexibilidade de trabalho, de horário de trabalho. É uma profissão que permite que você não precise comprar um estoque. É uma profissão que permite que você venda um bem intangível, você não precisa embrulhar para presente, mas você tem que ter respeito ao seu cliente. Você tem que ter respeito a você também, se organizando. Então, a organização é uma das coisas que a gente mais observa. Eu forneço intercâmbio para agentes de viagem, vocês devem saber disso, já faço isso há muitos anos. A gente explica a mesma coisa 25 vezes com a gente dá treinamento de 2 horas na frente do Skype. Alguns entendem, alguns até vão ler mais sobre aquilo. Os outros, quando chega na segunda venda, fazem de novo as mesmas perguntas. Sendo que a primeira é sempre aquela que ele considera mais importante. Quanto é a minha comissão? Como é que uma pessoa dessa vai evoluir? Se ela pergunta primeiro qual é a comissão, ela faz a segunda venda do mesmo produto e ela não sabe nada daquele produto. Ela faz a terceira venda daquele mesmo produto, ela fez treinamento, a gente explicou tudo de novo, ela não sabe nada de novo. Isso me leva a crer, não é que a capacidade intelectual daquela pessoa seja baixa, que ela tenha qualquer deficiência mental, não é isso. Ela não está interessada em aprender, ela está interessada em repetir as mesmas coisas, desde que a gente forneça para ela tudo pronto. E é por isso que algumas operadoras, que são umas porcarias, vamos falar a verdade, têm tanto sucesso, porque entregam a venda pronta. Eu não sei se vocês sabem disso, mas alguns devem saber, que tem agente de viagem que sequer faz um orçamento, empurra para a operadora, recebe pronto, chuta para o gol, recebeu a comissão. Ele quer a comissão. Na hora que dá qualquer problema, aí chama o advogado, vai para o Facebook e começa a falar mal de todo mundo. Cadê o profissional nessa história? Isso aí é um mero vendedor, um vendedor qualquer que fica no meio atrapalhando o cliente, porque isso não é ajudar. E depois quer ser chamado de consultor. Galera, amiga, cuidado. Tem muita gente que te convence de que você é consultor, mas não te deu as ferramentas para se tornar um consultor. Um consultor, ele tem que entender daquilo que ele faz. Não adianta cobrar taxa de consultoria, como eu vi num determinado caso recente, sem saber escrever. Eu vi agente de viagem que escreve você com C cedilha querendo cobrar taxa de consultoria. Aí ele faz um curso para se empoderar, para se sentir o maioral, mas estudar para aprender como ele faz cada coisa, quais são as regras que regem cada um daqueles itens que ele está vendendo, aí ele não faz não. Eu não sei quantas vezes nos grupos de WhatsApp as pessoas já me viram fazer isso. Eu explico hotéis de Paris para os mesmos agentes. Eu preciso de um hotel em Paris. Eu vou lá, coloco o mapa. Muita gente já me viu fazer isso. Eu coloco o mapa de Paris e explico, olha, Paris, a área urbana mais próxima do centro é essa daqui, aqui já não é tão bom, aqui para lá não é tão legal, faça isso, faça aquilo. Você precisa de hotel barato? Tem esse. Não dá uma semana, essa mesma pessoa pergunta a mesma coisa da mesma cidade. Porque essa pessoa só quer uma coisa, comissão. Está atrapalhando o cliente. Se eu fosse esse cliente, eu ia para o OTA, pelo menos eu ia ter um atendimento mais, embora distante, mas pelo menos eu ia ter lá uma empresa mais séria. Então a gente precisa fazer aqui uma análise de quem a gente era antes dessa pandemia, quais eram as nossas efetivas necessidades e trabalhar para superar essas necessidades e essas deficiências. Chega de brincadeira, só vai ter sobrevivência para quem se profissionalizar, em qualquer área. Já passou do tempo
em que as oportunidades apareciam para todo mundo e que você, mesmo sendo um vendedor qualquer, michuruca, se chamava de consultor. O cliente agora vai ser mais exigente com o dinheiro dele e com os resultados. Certamente o cliente vai correr na internet se você demonstrar capacidade para atendê-lo de uma forma muito melhor e muito mais profissional. Mas só porque você é agente de viagem e a gente tem que valorizar o agente de viagem, vamos parar. Eu vi uma propaganda que me deixou até com uma certa vergonha. É uma propaganda que os agentes de viagem fizeram dizendo: eu sou agente de viagem, eu estou passando por dificuldade, por favor, compre comigo. Que coisa horrorosa, que falta de respeito do agente com ele mesmo. Eu quero que o cliente compre comigo porque eu sou melhor. Eu quero que o cliente compre comigo porque eu estou em constante concorrência comigo. Eu não quero saber quem é meu concorrente sou eu. E quando alguma coisa acontece contra mim, geralmente eu é que estou envolvida nesse negócio, ou porque eu larguei para lá, ou porque eu não prestei atenção, ou porque eu não documentei, e depois o cliente dá uma despertinho, e eu é que errei porque eu não documentei. Então, em primeiro lugar, vamos pensar assim: cada um de vocês responde para si próprio, faz um retrato verdadeiro. Vamos parar com esse negócio de querer fingir que é isso ou aquilo. A gente é assim: eu tenho esse defeito aqui, meu limite está aqui, eu quero melhorar. Então, quando alguém me fala que quer sair dessa situação aqui vitorioso, e eu acredito que tem muita gente aqui que vai sair vitorioso, são os mesmos que vão reconhecer onde estão as suas deficiências e vão corrigir, e vão estudar, e vão trabalhar para superar isso. Mas caindo do céu, ou porque eu sou coitadinho, porque eu sou agente de viagem, por favor, compre comigo, não. O cliente é dono do dinheiro dele. Ele vai comprar com você se você for bom. Se você for bom, você pode botar o preço que você quiser. Então é isso que eu estou falando aqui. Nós estamos falando de sair da crise. Sair da crise depende de nós. Tem vários fatores externos que não são da nossa conta, eu sei disso, mas muita coisa já pode ser corrigida desde já. Desde que a gente assuma as nossas limitações e corra para superá-las. Porque todo mundo está vendo. O cliente vê, o cliente nota. Às vezes o cliente tem pena de você. Então vamos parar com isso. Um profissional não precisa ser digno de pena. Ai, coitadinho, não. Eu vou comprar com ele porque é coitadinho, não. Eu vou comprar com ele porque eu confio nele, porque eu sei que eu posso passar meu cartão com ele, eu sei que ele vai me apresentar tudo organizado, eu sei que o plano de viagem que ele vai fazer para mim é pensando em mim. Não vai copiar do WhatsApp e colar para mim. Olha, outro dia eu estava vendo alguém falando que agente de viagem não deveria aproveitar as lâminas de propaganda das operadoras. Eu discordo. Tem que aproveitar sim. Tem que aproveitar pelo seguinte motivo: nós não temos dinheiro, não temos reservas para pagar um monte de folder, um monte de coisa. E nós sabemos, quem realmente divulga produto sabe que a gente divulga uma coisa e vende outra. Aquela coisa ali nem sempre a gente vende. Então é assim, a gente precisa direcionar inclusive as nossas ações de marketing. Eu estou vendo muito agente de viagem investindo em marketing, fazendo propaganda do produto dele, sem se dar conta de que produto é que ele está falando e que produto é que ele está vendendo. Eu vou ser muito mais clara aqui. É verdade que a minha agência pode vender o Hotel X em Cancún e mais 10 agências podem vender o mesmo Hotel X em Cancún. Quando eu falo que o produto precisa melhorar, eu estou falando do produto atendente. O gestor da empresa tem que ser bom, o atendente tem que ser bom. Então, quando a gente fala assim, esse negócio de usar o mesmo folder não é bom, porque é o mesmo folder para todo mundo, usa o mesmo folder para todo mundo e compete comigo para ver se eu não vou vender. Eu vou vender, sabe por quê? Porque eu conheço o produto. Eu sei trabalhar. E eu invisto nesse produto que está aqui. Esse produto aqui é que tem que melhorar. Esse é o diferencial. Enquanto você estiver olhando para fora, que o cliente tem que ter pena de você, você está olhando para o site não sei do que para ver que preço que está, para ver se você bate, você está olhando para o seu amigo que não compra com você e está se penalizando por causa disso, que você é um coitado, que o seu amigo não compra com você.
Olhe para dentro, modifique sua postura, modifique a forma como você trabalha, estude, isso vai aparecer. Eu sei que eu não estou falando para todo mundo, eu sei que tem muita gente boa aqui nesse grupo que está aqui condescendentemente me dando essa oportunidade de falar e está aqui me ouvindo. Mas eu sei que também são pessoas que podem inspirar os outros. Então esses que estão nivelados com isso que eu estou falando e já estão no patamar muito bem preparados e não precisam mais fazer nenhum retoque no seu atendimento, ajudem os outros. Quando a gente ajuda os outros, a gente anda para frente. E por que é que eu tenho interesse nisso? Porque a imagem do agente de viagens não sou eu que construo sozinha. Quando uma agência vai à falência, ou quando uma agência deixa um grupo lá abandonado, ou como eu ouvi outro dia, que chegou no Rio Grande do Sul, deixou um grupo de idosos lá e a dona da agência desapareceu. Quando uma agência faz isso, ela mancha também o meu nome de certa forma. Essa repercussão vem para mim. Então eu sou a favor de profissionalização. Até porque eu entendo que ainda assim não vai haver concorrência. Sabe por que não vai haver concorrência? Primeiro, que a gente atende em lugares diferentes. Segundo, porque nós temos estilos diferentes. E pode ser, por exemplo, que mesmo aqui na cidade em que eu estou, tenha outro agente muito mais competente do que eu, mas o cliente encontre mais afinidade em mim, ou mais afinidade nele, ou que não goste de olhar para mim e goste de olhar para ele, que não tolere a minha voz e tolera a voz dele. Então, minha gente, quem escolhe é o cliente, mas o cliente não vai escolher você, porque você é coitadinho, porque você é parente, porque você bate preço, porque você atende ele de madrugada, para fazer orçamento de madrugada, pelo amor de Deus. O cliente vai te respeitar se você se respeitar. E o seu respeito não vai cair do céu, não vai ser obra de caridade. É você que tem que fazer essa modificação em você. Eu espero que vocês entendam, de uma vez por todas, que todo mundo aqui entenda que o produto que tem que ser divulgado e melhorado somos nós. É esse produto que a gente está vendendo, é o atendimento que a gente está dando. Porque os destinos vão continuar iguais para todo mundo, as operadoras e as ofertas também. Mas a gente precisa se reconduzir, a gente precisa olhar para trás, ver o que é que a gente pode melhorar lá naquele atendimento exemplar que a gente já fazia, se é que não tinha defeito, algumzinho vai ter, e melhorar para o futuro. Só assim que a gente vai atravessar essa fase. E para atravessar a fase a gente precisa ser forte, não é ficar choramingando nos cantos. E chamar o fornecedor e falar para ele, eu preciso de ajuda. Eu quero te ajudar e você vai me ajudar. Priorizar parcerias. Você tem que escolher as suas operadoras, confiar nelas. Se você confia e você se abraça com elas, você vai ajudá-los e eles vão ajudar vocês. Agora, tem muito agente de viagem perdendo tempo com umas operadoras que, pelo amor de Deus, atendem o cliente direto, aí você divulga o nome da operadora, aí a operadora também é agência, aí o cliente vai lá no shopping e compra lá, porque a moça lá atende melhor. Então, gente, deu, né? Acabou, passou essa fase, né? E nós vamos sim, nós estamos aqui conversando em particular, não tem nenhum cliente aqui nos ouvindo. Nós precisamos assumir as nossas falhas e recomeçar de forma melhor. Eu digo a vocês que eu vinha com um problema que estava me incomodando muito antes do isolamento. O meu atendimento, ele já utiliza as novas tecnologias há muito tempo. Já faz mais de 10 anos que eu introduzi as novas tecnologias na formatação do meu atendimento. Mas eu queria uma coisa mais fluida, eu queria uma coisa mais profissional. Porque falar no WhatsApp, no Facebook, nessas coisas, todo mundo fala, né? Qualquer boba. Minha mãe tem 88 anos e ela domina Facebook, Instagram, essa coisa toda com muita facilidade. Então, a gente não está falando disso, né? A gente está falando de como é que a gente utiliza isso a nosso favor, na nossa profissão, e para que o cliente tenha um atendimento próximo, mesmo que ele esteja na casa dele. Eu consegui, logo no primeiro momento que eu saí daquela pressão toda, que foram aqueles primeiros 15 dias de março, eu falei, bom, agora que eu já chorei, que já fiquei triste, que já me aborreci, eu vou fazer algo de útil com o meu tempo. E aí eu falei, eu vou criar um sistema novo de atendimento que seja mais respeitoso para mim. Porque eu ficava horas no WhatsApp digitando.
e eu consegui estabelecer um novo processo de atendimento que vai me dar mais agilidade, portanto a produtividade vai ser melhor, sem que isso represente para o cliente mais distanciamento. Não, eu encontrei uma solução de chegar mais perto do cliente, de diminuir aquelas dificuldades de comunicação, aqueles ruídos, que é quando a gente fala uma coisa e o cliente entende outra. Porque o WhatsApp, às vezes, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, não entendeu, ou manda áudio demais, não ouve. Eu consegui acabar com isso. Eu parei, estruturei um novo formato de atendimento e estou muito feliz com ele, porque eu acho que esse novo formato de atendimento tem tudo a ver com o que vem por aí. As pessoas vão evitar sim entrar em lugares que tem muita gente, se não precisar, né? Então a gente sabe que esses recursos, eles são muito úteis, desde que eles não sejam abusivos. Esse negócio de WhatsApp o dia inteiro é uma perda de energia, é uma perda de produtividade, que no fim do mês você diz assim, nossa, eu podia ter ganho tanto, não ganhei, eu perdi venda, perdeu venda de tanto que perdeu tempo, porque não se organiza. Então eu quero chamar a atenção de vocês para essa situação que eu trouxe aqui. Por que é que eu trouxe vocês para essa semana? Não foi para brigar com ninguém, mas foi para dar uma sacudida, para parar de ouvir gente se fazendo de vítima e dizer para vocês que muita coisa está a nosso alcance, sim, nós podemos mudar. Desde que a gente tenha fibra, determinação e que saiba onde a gente quer chegar. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente se esforça, a gente se supera. E é isso que eu quero para todo mundo aqui. Eu quero inspirar as pessoas através dessa chamada mesmo de atenção. Porque se eu passar a mão na cabeça, der tapinha nas costas, ninguém vai para lugar nenhum. Então, minha gente, essa reunião aqui de família, onde nós só estamos nós aqui reunidos, é para lembrar vocês que o próximo momento de vida nossa, essa retomada da nova normalidade, ela vai depender de relações humanas mais próximas, de profissionalismo em tudo que a gente faz, de transparência, de união entre os agentes e união também com o fornecedor, porque nós precisamos do fornecedor. Eu tenho horror de ver agente de viagem travando guerra contra fornecedor como se fossem inimigos. Ah, porque eles querem nos explorar. Ah, porque nós vamos fazer um motim. Não tem nada, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Pararam quando no tempo? As pessoas estão juntas, elas precisam caminhar juntas. Se você não confia nas suas operadoras, mude de operadora. Tem muita gente boa trabalhando honestamente e que deseja que a gente cresça. Mas nós temos que crescer juntos. Então fica aqui esse meu recado, esses 3 dias eu espero que tenham servido para esclarecer de alguma forma, ajudar de alguma forma. Eu não tenho como me aprofundar mais nessa semana, mas vou colocar aqui um outro vídeo, uma proposta para vocês. E eu desejo de verdade que todo mundo que está aqui saia vitorioso, mas é vitorioso se respeitando porque teve fibra e enfrentou as dificuldades. Até breve para vocês.